com um mestrado e um doutorado em sociologia, tá? Estou no IFE já faz 10 anos, né? Eu assumi num IFE do interior, no Instituto Federal de Birubá, uma antiga escola agrícola, né? Então, meu primeiro contato, assim, com as agrárias, digamos assim, foi no Instituto Federal, todo essa, né, o resultado do que eu vou falar para vocês aqui nessa fala de hoje, está relacionado, né, diretamente com a minha atuação no Instituto Federal, no IFE, né? Lá quando eu entrei em 2011, então vamos fazer 10 anos, né? É bastante tempo, né? Hoje eu estou no campus Restinga desde 2015. Em 2015 eu pedi uma remoção aqui para Porto Alegre e atualmente eu assumo a coordenação de extensão do IFRS, né? Então atualmente eu sou a coordenadora de extensão ali do campus, né? E venho fazendo esse trabalho de tentar aprofundar, né, as relações do Instituto Federal com a comunidade. Então, hoje a minha fala, né, Mulheres na Agroecologia e o Papel dos IFES na Comunidade, ele está muito relacionado, né, com esse contato com a área das agrárias, apesar de não ser de uma área, né, científica, né, se a gente for enquadrar, assim, das agrárias, enfim, da agronomia, biologia, seja lá como a gente pode, né, classificar uma área, mas está muito relacionada com a agroecologia, né, com esse meu percurso ao longo desses 10 anos. Oi? Desculpa. Ah, tá, foi um microfone que foi aberto. Ao longo desses 10 anos, então minha relação com a agroecologia ela vem a partir dessa relação com o Instituto Federal, né? Então, também um contato, então eu gostaria de mencionar, né, brevemente como se dá essa minha experiência, né, em espaços distintos com a agroecologia. Então, primeiramente no campus, né, nesse campus agrícola de Birubá, onde eu fui professora, né, de História durante 5 anos, e lá nessa mesma região, onde eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado com a comunidade quilombola de Júlio Borges, né, que é uma comunidade de quilombola que fica no interior do Salto do Jacuí. São comunidades, né, dentro desse processo de titulação que houve, né, e nos últimos 10 anos, essa foi uma comunidade titulada, né, pelo governo federal, que recebeu o título, né, fundiário, né, e essa comunidade, por ser uma comunidade rural, era uma comunidade que, né, fazia agricultura, que cultivava, né, essa comunidade, embora, né, na ocasião ela ainda mantivesse, né, elementos da exploração de mão de obra escravocrata, né, do antigo, né, escravismo no Brasil, porque essas famílias, elas trabalhavam no plantio e na colheita do fumo, né, dentro de um regime bastante exploratório. E eu acompanhei todo esse processo de titulação, e apesar de fazer esse trabalho, né, dentro das lavouras, essas famílias, elas faziam, né, o cultivo nos seus quintais, né, nos pequenos quintais, de onde ficavam as residências, os núcleos familiares da comunidade quilombola, né. E eles tinham uma relação muito singular com a terra, então um pouco meu doutorado, ele foi, né, nessa análise de como o Estado, ele chega nessas comunidades, né, como se dá toda esse contato do Estado com essas comunidades quilombolas. Essa comunidade, ela também dividia a área com comunidades indígenas, caigangues, né, e especialmente ao longo de todo esse meu trabalho de campo que eu fui fazendo, eu fui tendo contato com essa modalidade, né, de relação bastante, né, singular que esses quilombolas mantêm com a terra, né, dentro de uma concepção bastante ampliada de plantio, né, que engloba a troca de alimentos dentro de uma rede bastante ampla, né, que tem a ver muito com a territorialização deles, com a possibilidade de territorialização desses quilombolas naquela comunidade. Então, por aí foi um dos caminhos por onde eu entrei em contato, né, não com a agroecologia, mas com o plantio, com uma possibilidade, né, de acesso, de plantio, de relação com a terra. E, por outro lado, depois, né, quando eu já estava aqui na Restinga e atuava, tinha toda essa relação com os quilombolas, dentro dessa concepção bastante específica, né, de produção, que não era produção, mas sim de plantio, né,
E, por outro lado, eu atuava no IF de Birubá, que aí era uma concepção totalmente diferente, onde tinha uns cursos, né, de agropecuária, cursos agrícolas, muito focado, né, para a região, para a economia regional, com foco, né, no agronegócio. E quando eu venho para Porto Alegre em 2015, 2016, aí eu entro, né, como num protagonismo, né, involuntário, digamos assim, de ser a mediadora da implantação de um curso de agroecologia, né, numa escola, no Instituto Federal, numa escola técnica, né, da região metropolitana, em Porto Alegre, né, na Restinga, e na Zona Sul de Porto Alegre. Então, nesse momento, se abriu um edital para a escolha de novos cursos, e várias pessoas, atores, agentes, né, da agroecologia. A gente tem um movimento muito forte em Porto Alegre, né, e região metropolitana da agroecologia. Então, eles chegam ao Instituto, né, e eu vou ser a mediadora desse processo todo. Então, vai reunir, né, muitas entidades, a Emater, a antiga FEPAGRO, né, os produtores rurais aqui da região da Zona Sul de Porto Alegre. Enfim, são muitos atores que vão se reunir e vão criar uma proposta de agroecologia. Vai ser um processo bastante tenso, né, porque ele vai disputar com outro curso dentro do instituto ali do nosso campus, né. Então, esse curso de agroecologia, ele vai ser aprovado e ele é na modalidade de EJA. Então, hoje a gente tem um curso de agroecologia dentro do Instituto Federal, que ele é focado de uma agroecologia urbana, né, com foco ali na região, e que atende majoritariamente estudantes dos cursos, estudantes da Restinga, né. Então, e o ingresso nesses cursos de EJA, dos estudantes da Restinga, ele é um ingresso bastante sensível, né, porque ele não tem processo seletivo. Os critérios, então, eles são os estudantes, né, que largaram, que estão há mais tempo afastados da escola, são estudantes com maior idade, são estudantes numa situação de maior vulnerabilidade, né, econômica e social. Então, a gente tem um perfil de estudantes, né, nesse curso de agroecologia bastante relacionado com o lugar onde a gente está, né, que é um bairro da Restinga, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês na sequência. Depois, né, da implantação desse curso, eu tive um projeto, né, que foi a Cosmologia das Plantas Curativas, que é um projeto que buscou resgatar um pouco as memórias dos usos das plantas medicinais, né, como as gerações, né, sobretudo as mulheres, faziam uso dessas ervas. Então, a gente fez mais ou menos um resgate histórico, né, dos usos das ervas. A gente está criando um catálogo agora desse projeto, né, e também como, não somente na cultura popular, mas também no uso que os povos tradicionais, né, fazem das ervas. Esse também com edital, né, com edital de fomento interno do Instituto Federal, da PROEX, né, de edital de extensão. E agora, nesse contexto, né, em que nós tivemos ali, acho que dia 13 de março, nós vamos ter o começo, né, dessa pandemia. Então, a gente tem, como digo, dentro do Instituto Federal, né, a suspensão do calendário letivo. A gente começa com essas atividades remotas, né, e já existindo, né, toda uma demanda dentro da Restinga, né, pelas questões das hortas comunitárias e de segurança alimentar, principalmente por parte das estudantes do curso de agroecologia. Então, o Instituto Federal, logo no início, assim, né, acho que nas primeiras ali semanas, vai lançar um edital, que é o edital de fomento interno de apoio a projetos de extensão voltados ao enfrentamento do coronavírus. Então, a gente submete um projeto, e esse projeto, então, ele vai ser aprovado, e a gente dá andamento numa ação que é começar uma horta comunitária numa região, numa comunidade dentro da Restinga, né, que fica bem ao lado do Instituto Federal, que está colado no IF, na verdade, que chama Ocupação Vida Nova. Tá, que é uma ocupação que é como se dá mais ou menos a territorialização, né, dos lugares ali na Restinga, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Então, é mais ou menos assim, esse contexto, assim, que vai me levar ao contato, né, com a agroecologia, nesse percurso aí que eu comentei para vocês. Quando os colegas me convidaram, né, para fazer essa fala, e eu fiquei pensando num título, e ele deveria ser um título, né, claro, mais abrangente, conceitual, assim, né, e também que tivesse reflexo com essa minha trajetória dentro do Instituto Federal, né, que vai levar esse trabalho, esse projeto mais específico que a gente está desenvolvendo agora. E aí eu fiquei muito em dúvida, porque
ele não é um trabalho, né, isso que a gente vem fazendo agora nesses últimos 2, 3 meses, ele não é um trabalho exclusivamente de construção de uma horta comunitária, né, em uma comunidade de periferia. Ele é um trabalho que vai envolver fortemente as questões de gênero, ele envolve fortemente as questões raciais, as políticas de higienização social, né, que hoje também a gente vai conhecer por gentrificação, as questões de desterritorialização de populações, né, que são geralmente populações racializadas, que saem do campo, expulsas do campo, né, para a cidade, dos centros das cidades para a periferia. E isso tem muito a ver, todo isso, né, que eu comento, assim, né, eu fiquei... o que dá o título, né, Mulheres e Agroecologia, né, os papéis dos IFES na comunidade, que é mais ou menos o que eu vou seguir aqui para falar para vocês. E isso tem muito a ver com a história da Restinga, né, com o modo como a Restinga, todos esses elementos compõem a Restinga, a história da Restinga. Então, para quem não é daqui, como eu estou falando, né, para um público, acho que tem alguns colegas, escutando algumas pessoas que são de Porto Alegre, o bairro da Restinga, a história do bairro da Restinga é comum, né, a muitos bairros, né, como se foram constituídos muitos bairros nas periferias de Porto Alegre, ele tem origem nas antigas políticas de higienização social, né, levada adiante pelas prefeituras, pelos governos locais, né, para fazer a limpeza social dos centros das cidades, né. Então, essa política ela vai remover, né, famílias, vilas, né, as antigas, aqui em Porto Alegre se chamavam as antigas vilas de maloca, né, que eram como eram conhecidos os aglomerados das famílias pobres, que ficavam localizados, principalmente, né, o que vai dar o núcleo da Vila Restinga, da antiga Vila Restinga, hoje é bairro Restinga, né, ela tem origem na Vila da Ilhota, que ficava localizada no centro da cidade. E quem eram os habitantes dessa vila da Ilhota, obviamente, eram as populações, né, desterritorializadas do interior, né, principalmente no pós-abolição, essas famílias elas vão ser expulsas, né, do campo, principalmente, né, famílias de pessoas negras, vêm para a cidade, então elas vão, né, trabalhar em pequenos serviços e elas vão se constituindo, residindo em becos no centro da cidade. Em determinado momento, o Estado resolve fazer essa limpeza e remover essas famílias. Então, essa região onde fica a Restinga, ela está a 22 quilômetros, né, longe, né, do centro da cidade, e ainda nós temos, isso foi mais ou menos no final da década de 60, por aí, e hoje temos moradores ainda que fizeram essa transição, né, que são os moradores mais velhos, né, praticamente todo ano a gente leva, assim, a gente faz alguns ciclos, assim, de rodas de conversa, de palestras, a gente sempre convida essas pessoas para irem, né, conversar conosco, e elas sempre contam, assim, a violência, né, imanente por trás desse ato, né? Então tem o seu Antônio que se conta que ele saiu para engraxar o sapato, morava na Vila da Ilhota, né? Então a prefeitura chegou lá com um caminhão, botou toda a casa dele, né? Eles removiam a casa toda, né? Que era casa de madeira, a família dentro de um caminhão, ele voltou e não encontrou mais a família, né? Então, que aí ele dormiu na rua aquele dia, e aí no outro dia ele foi para Restinga, e ali começa, né, a se constituir um bairro, que hoje é um bairro que tem mais, é muito controverso, mas tem entre 60 mil e 80 mil habitantes, e as pessoas de lá dizem que tem bem mais, as pessoas que moram lá. Então, todas essas pessoas, então, que não vão se adequar, né, a um padrão civilizatório, né, um modelo civilizatório que é exigido, né, dentro desse nosso, nessa sociedade, né, que está se constituindo, elas, então, começam a habitar essas periferias das cidades, né. Então, esse intenso deslocamento da população na Restinga, então, vai levar ao surgimento na Restinga de ocupações espontâneas, né, que vai formar hoje o que é a Restinga Velha. E depois o Estado, então, vai criar uma área, né, com habitações planejadas e que vai dar origem à Restinga Nova. Né? Então, hoje a gente tem, os nossos estudantes sempre falam, eu moro na Nova, eu moro na Velha, porque a Restinga ela é dividida assim, os primeiros habitantes que chegaram, né, sem a presença do Estado, sem água encanada, sem infraestrutura nenhuma, e os que vão chegando depois, posteriormente, nessas correntes, né, que vai retirando as pessoas das áreas mais centrais e que vão se... chegando na Restinga, então começam a habitar essa Restinga Nova, que já é uma área mais planejada, né, onde tem habitações, enfim, planejadas pelo Estado. Mas, dentro da Restinga, do que a gente conhece Restinga Nova e Restinga Velha, existem várias comunidades,
E essas comunidades, elas vão se surgindo também espontaneamente, muito por um sistema de ocupações, né? Então, existem áreas, então as pessoas começam ali uma ocupação espontânea e logo aquela região ali, forma uma nova comunidade. Então, a gente tem a Chácara do Banco, a Quinta, a Pitinga, né, a Nova Horizonte e a Vida Nova. A Vida Nova, ela é uma das comunidades mais recentes, né, porque ela está muito vinculada à chegada do Instituto Federal na região onde a gente está, né, que é a região ali do Distrito Industrial. Então, quando o Instituto Federal chega ali, toda essa área, né, ela vai ser uma área, né, destinada à construção do Instituto Federal, e parte dessa área que não vai ser utilizada, né, imediatamente, ela começa um processo de ocupação espontânea, dando origem à Vida Nova, que é nesse local onde a gente tem trabalhado agora na constituição da Horta, né. Então, boa parte dessas comunidades, ela vai se originar dentro desse sistema de ocupação, né. Então, por exemplo, a associação ali dessa comunidade, em que a gente vai conhecer melhor, né, agora ao longo da minha fala, ela chama Ocupação Vida Nova, é a sede da Associação da Ocupação Vida Nova, né, então, essa ideia de ocupar, né, o espaço, ela está muito presente ali. Mas, ao mesmo tempo, que também caracteriza muito a formação desse bairro, né, que é onde o Instituto Federal está, onde eu atuo, né, e onde a gente tem feito esse projeto, é a itinerância, né? Então, esse processo que dá origem, né, na formação da Restinga, ele é um processo que tem a itinerância em sua origem, né? Essa itinerância não é algo próprio, obviamente, do bairro da Restinga, porque isso está na origem, na gênese da formação das periferias, das grandes cidades como um todo, né? Mas essa é uma itinerância que caracteriza as pessoas para quem não é dado um lugar, né? Pessoas que precisam constantemente estar em deslocamento, porque são constantemente desterritorializadas, né, dos seus lugares. E essa itinerância, ao mesmo tempo, ela tem cor, né? Ela não é uma itinerância dada a todas as pessoas, não, ela tem cor, porque ela é negra e ela é racializada na sua maioria, né? E essa itinerância também tem gênero, né? Também tem gênero, porque a gente sabe que nos bairros de periferia, eu vou trazer alguns dados para vocês depois, né? Boa parte das famílias que vivem nas periferias, ela é chefiada por mulheres também, né? Então, essa itinerância também está atrelada a um modelo de apropriação do território, que em um dado momento, né, começa a expulsar as pessoas do campo, né, das florestas, né, num processo que começa lá na colonização, que vai continuar no pós-abolição, da Revolução Verde, e que continua, né, e a gente tem que ter bem claro isso, que as pessoas continuam a ser expulsas do campo hoje com o processo, com esse atual modelo que a gente tem de produção baseado no agronegócio, né? Então, isso é bem importante, só para citar, assim, alguns processos históricos mais gerais, assim, que vão levar a esse deslocamento, né, das pessoas em direção às cidades. Então, assim, falar de um trabalho de produção de alimentos na periferia engloba elementos que não estão apenas, não estão relacionados unicamente ao que a gente pode chamar de agroecologia, né? Ou de, estamos fazendo um projeto de horta comunitária. Não, a gente está constituindo um projeto de horta comunitária dentro de um território muito complexo, né? Que traz, na verdade, a história do Brasil aí. Está colocado aí esse nosso modelo, né, de desenvolvimento do Estado brasileiro, que é baseado numa violência, né, em sua origem. Então, quando a gente fala de agroecologia, de cultivo de alimentos, de segurança alimentar, né, de técnicas que utilizamos, né, para fazer agricultura como um todo, ali nesse local, a gente não está falando somente de agroecologia, a gente está falando de todo um contexto, né. Mas é a agroecologia, assim, e aí eu gostaria agora de tocar um pouquinho nesse aspecto, né, nesse ponto específico, né, que a agroecologia que ele se torna um vetor, né, de uma potência ali dentro nesse momento, né, e a gente está falando de um trabalho de agroecologia, o curso de agroecologia do ProEd, ele teve início, né, ele começou a rodar lá em 2016, né, mas a gente está falando agora de uma possibilidade dentro desse contexto de pandemia da gente levar esse curso para fora do bairro, né, para esse bairro, para o entorno, né, para a Restinga. E é muito importante, acho que a agroecologia hoje ela é fundamental, a gente fala em agroecologia, ela é fundamental, a gente tem que ter muito em conta
que o Brasil hoje, né, a gente vive num contexto em que o Brasil está retornando ao mapa da fome, né, das Nações Unidas, aquele mapa da fome que a gente se orgulhou, né, uns anos atrás de ter saído. Né? Então, segundo estimativas, até o final desse ano, isso é muito sério, assim, né, a gente pensar que a gente vai ter mais de 5 milhões de pessoas que vão cair abaixo da linha da pobreza em decorrência da pandemia. Isso é muito grave. Né? Isso não sei o que estou falando, esses são dados lá do Programa Mundial de Alimentos, né, que fez essa estimativa. E na verdade, assim, esse aumento, né, está muito relacionado, né, com a pandemia, mas não em decorrência da pandemia também. A gente tem que ter muito em conta que é em decorrência dos efeitos, né, como que o governo tem operacionalizado, né, a pandemia, o controle da pandemia, né. Então, esses efeitos, ele está muito relacionado com o modo como os governos, eles atuam. Né? Então, a gente está se encaminhando, né, para essa realidade. Então, até o final de 2020, a gente vai ter mais de 14 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil. Né? E essas pessoas, elas residem em locais como esses, né, como a ocupação Vida Nova, como a Restinga, em bairros, né, que se fundaram a partir, né, de uma realidade, né, de exclusão, né, são zonas marginais, são habitadas por pessoas que foram marginalizadas, né, e continuam sendo marginalizadas. Se a gente chega na comunidade e a gente vê o modo como o Estado atua nessa comunidade, a gente vê que são regiões e pessoas marginalizadas, né, que constituem essas periferias que estão aí, né, que não tem infraestrutura, não tem acesso a transporte, não tem acesso à coleta de lixo, né, e numa ausência quase completa do Estado. Então, essa é a realidade que nós temos ali, né, colada ao Instituto Federal do Campus Restinga, na cidade de Porto Alegre. E eu gostaria, então, de retornar agora, tá? A ideia de itinerância que eu falava para vocês, né? Essa ideia de itinerância, de deslocamento que vai constituir esse bairro, né? Porque isso que a gente conhece hoje, né, como modernização, que vai ser a base do modelo civilizatório, né, da nossa sociedade moderna, né? Com esse modelo de pessoas vivendo aglomeradas, né, em centros urbanos, né, que essa é a nossa base dessa nossa civilização, né, a gente constitui cidades, né, que geram aglomerações, né, em centros urbanos, né, em um dado momento, essa imagem que a gente tem, né, da modernização, da civilização, ela jogou pessoas, né, essa gente que habitava os campos, as florestas, né, o campo, a floresta, e vai jogar essas pessoas para habitar as periferias das cidades, né, nesse projeto de modernização que a gente tem. E o reflexo disso é o que a gente tem aí, né, pessoas que são, como eu falei anteriormente, né, em sua maioria racializadas, pretos, pardos, indígenas, né, aglomeradas em favela. Então, pensar a agroecologia nesse contexto, tanto no campo como na cidade, ela é fundamental, né. Por outro lado, então, a gente está falando de agroecologia, tá? Por outro lado, a gente tem que falar de agroecologia, a gente tem que falar de agricultura, né? Então, a gente sabe que existe uma agricultura que funciona no Brasil, uma agricultura convencional, e a gente sabe, ao mesmo tempo, né, dos efeitos que essa agricultura, ela traz para a vida das pessoas, né? Para a natureza, para a economia. Então, a economia convencional, ela desconhece, né, conceito, né, de limite da natureza, né? Não trabalha com essa ideia de limite, né? A agricultura convencional, ela vai ao limite, né? Ela não também desconhece a capacidade de funcionamento ou suporte de ecossistemas, de bioecossistemas, de equilíbrio ecológico, né? Desconsidera contextos ecológico e social, dimensões não quantitativas do processo produtivo. A gente sabe que a agricultura convencional, ela é fundamentada, a base dela, né, são os processos produtivos. Então, tudo que não está dentro disso que a gente pode quantificar enquanto produção, que se insere no mercado, ela é desconsiderada, né? Então, esse é um modelo convencional de agricultura que a gente teve no Brasil e que a gente tem ainda, né? Então, quando a gente vai viajar, e a gente sabe isso, a gente não precisa, né, dados, eu não quero me deter nisso, não vou trazer dados para vocês sobre isso, porque não é o foco da minha fala, tá? Mas a gente sabe que quando a gente viaja, por exemplo, aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Se a gente pega e faz uma viagem, sei lá, daqui a Lajeado, né, daqui a Cruz Alta, a gente observa, né, a alteração da paisagem, né? O quanto a gente está substituindo a biodiversidade por lavouras, né? Que
essas lavouras que se perdem na imensidão do olhar, a gente já nem imagina, né, que existe qualquer coisa mais do que lavoura aí nos interiores, né. Então, isso tem um impacto bastante devastador para o meio ambiente. Né, faz o uso intensivo, essa produção convencional, ela faz um uso intensivo de agrotóxico, né, causa problemas, e a gente sabe, né, os efeitos disso para nós, e principalmente para os agricultores e para as agricultoras, né, que fazem um manejo direto. E eu não vou me deter muito nesses dados, assim, mas trago a ideia da importância da agroecologia, né, para além de atuar sobre os efeitos desse modelo convencional que está aí, né, que eu não vou me deter agora. A importância da agroecologia, na minha visão, assim, do que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa noite, né, de como eu vejo, tá, é que ela põe em xeque uma visão, né, essa visão moderna e ocidental que nós criamos, né, que vai fazer uma separação, a partição de dois conceitos, né, que nos afetam muito, assim, e que tem um impacto, e essa divisão desses dois conceitos, ela tem um impacto muito grande na nossa existência, né, no modo como nós organizamos a vida, que é a separação entre a humanidade de um lado e a natureza de outro, né? E a agroecologia, ela na verdade, ela questiona essa divisão. Isso que nós aprendemos nós temos como tão naturalizado nessa divisão. Nós somos os humanos, né? Nós fazemos parte de uma humanidade, nós estamos de um lado, né? E de outro lado está a natureza. Não existe uma integração nesses dois fenômenos, né? Esse corte, essa separação, né, produziu e produz efeitos bastante perversos, né, sobre o planeta. Primeiro, porque essa ideia de humanidade, ela é sempre uma ideia de uma humanidade homogênea, né, e atua sempre pela construção de padrões, né? Essa humanidade, ela não é uma humanidade heterogênea, diversa, não. Ela é uma humanidade que constrói padrões, né, e aos quais todos os seres, né, tem que se identificar esses padrões. Segundo, né, essa noção, ela traz um sentido, né, de que a natureza, né, ela é um recurso. Então, essa noção, ela transforma a natureza em um recurso, em algo que pode ser explorado, né, que pode ser utilizado. Se a gente está fora se a gente faz essa divisão, e isso, na verdade, é uma divisão ontológica, a gente nem percebe que isso está na base do nosso pensamento. Mas tá, isso é o que fundamenta o modo como a gente enxerga a nossa realidade. Então, essa noção, né, que vai criar, de um lado, uma humanidade homogênea, né, que vai criar padrões, né, de existência. De um lado, ela cria uma ideia de natureza transformada em um recurso, e esse recurso sempre possível de ser explorado, de ser utilizado, né? Então, quer dizer que essa humanidade, essa natureza, ela está a serviço dessa humanidade. Então, a natureza, mas a natureza, ela não pode ser vista como um recurso, né? Um produto que pode ser explorado, utilizado. Ela é considerada, mas ela não deveria, né? Então, se a gente vai observar o modo como outras populações, né, que não fundamentam o seu pensamento, né, não tem a sua ontologia calcada nessa divisão, nessa grande partição, né, entre entre humanidade e natureza, a gente vai ver que é completamente diferente, porque não existe essa separação entre esses dois fenômenos, né? Se a gente vou pegar um exemplo, então, aqui pertinho de nós, que eu digo de mim, que estou aqui em Porto Alegre, né? Vou dar o exemplo dos povos guaranis, né, que tem aqui do Cantagalo, que é uma terra indígena, né? Hoje, os povos indígenas, eles estão confinados, a gente sabe, né, no que o Estado e a nossa sociedade civil chama de terra indígena, né? Então, a gente tem essa comunidade indígena aqui. Para os guaranis, a Lagoa dos Patos, ela não é um recurso, ela está bem longe de ser um recurso, né? Na ancestralidade guarani, a lagoa, ela faz parte, ela compõe com a existência guarani desses povos, né? É o local onde os ancestrais atingiam o estado de imortalidade, tornando-se eles próprios divindades, né? Então, vejam só, isso que a gente enxerga hoje, no máximo, a gente vê o Lago Guaíba, né, que está aí, que desemboca lá na Lagoa dos Patos, no máximo que a gente vê ele como um momento, né, de lazer, a gente desfruta, né, de um final de semana ali, à beira do Guaíba, no calçadão de Ipanema aqui, no gasômetro, né, mas jamais a gente vai conceber aquela entidade, né, aquele lago, uma lagoa, um rio, como parte da nossa existência, né.
porque a gente está separado disso, né? Ela não compõe com o nosso modo de enxergar a realidade. Mas na ancestralidade dos povos, né, tanto esses povos que foram arrancados da floresta, né, do campo, da floresta, que foram jogados, né, para habitar esses lugares hostis, que são as periferias das cidades, né, não existe essa separação entre a humanidade e a natureza, porque tanto o humano quanto a natureza, eles participam de um mesmo cosmo. Eles estão integrados num mesmo cosmo. Né? Então, o que para nós hoje, conversar com uma pedra, escutar uma montanha, né, como faz o povo Krenak, né, se deixar afetar na relação com o lago, né, fazer como faz os guaranis, né, isso tudo parece loucura para a gente. Né? Mas é exatamente o que vai dar sentido à existência desses povos, né, espalhados pelo planeta, e que estão espalhados por todo o planeta. E isso, na verdade, também está na cosmogênese, né, na visão, né, que está presente na cosmogênese dos povos africanos que vieram para o Brasil, né, submetidos a essa imigração forçada e violenta para as Américas. Então, se a gente for pegar a religiosidade de matriz africana aqui no Brasil, né, a potência da religiosidade, ela está justamente, né, nesse modo de ver a realidade, né, que integra, né, aquilo que é propriamente do humano, compõe os referentes propriamente humanos à natureza, ao plano do divino. Então, tudo está integrado no mesmo cosmo, né? E não existe essa separação. Mas a gente não pensa dessa maneira, a gente separa, né? Então, quando a gente pensa em alimento, em produção de alimento, quando a gente vai comprar um alimento, né, e com um produto, obviamente, a gente está reproduzindo essa ontologia, né, que fez essa partição em algum momento, né? Então, a concepção de que não existe uma separação, né, entre humanidade e natureza, ela vai expandir, né? Eu acho que ela tem essa potência de expandir as subjetividades ao invés de reduzir. Nós reduzimos as subjetividades, né? A nossa humanidade, quando concebida separada do resto daquilo que funda a nossa existência, reduz o próprio conceito de vida, né? A nossa vida hoje, o que nós entendemos por vida, ele é um conceito redutor, né, se a gente for pensar, talvez filosoficamente, né? Então, a gente vai perdendo esse sentido amplo do que é a vida, né, das diferenciações que a vida produz, que a natureza produz, né, que ela é capaz de produzir. E claro que isso é um projeto, né, gente? A gente perde isso por um projeto imaginado e bem pensado, né, que é colocado aí. Se a gente for pensar, dar o exemplo nas crianças hoje, né, as crianças urbanas, né, as crianças hoje, elas se criam numa noção muito redutora do que é a vida, né? Quando elas não reconhecem, por exemplo, de onde vem o leite, né? Não reconhecem como enfim, produzidos os alimentos que elas consomem, né? Então, a agroecologia, ela vai recuperar esse senso cosmológico da existência, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado que essa agroecologia seja, de fato, essa recuperação desse senso, né? De existência anterior, né, relacionado com esses povos tradicionais, e não uma agroecologia que a gente vá de novo reproduzir o que a gente tem aí, né. Então, se a gente for pensar dentro dessa ideia, né, que eu estou querendo trazer para vocês, a agroecologia, então, ela age por diferenciações, não aceitando que todos somos iguais, né, e que a natureza, ela pode ser igual, né? A natureza, ela é diversa, então a agroecologia, ela é constituída em cima da diversidade, né? Porque a natureza, ela se diferencia, as culturas se diferenciam, né? E a padronização que a gente é submetida é uma invenção dessa cultura que a gente, né, que a gente está inserido, porque a gente está inserido numa cultura, né? Numa cultura ocidentalizante, numa cultura, né, de uma sociedade de mercado, capitalista, de uma sociedade militarizada, de uma sociedade dominadora, né, isso é uma cultura, né, faz parte da nossa cultura. Então, o que a agroecologia, baseada nos saberes dos povos, vem nos mostrar é que não somos os únicos seres interessantes, né, sobre o planeta, como a gente tende a acreditar, né, não é só a gente que tem uma perspectiva sobre a existência, as plantas, os animais formam um ecossistema, eles também possuem um entendimento sobre a existência. É muito louco a gente pensar isso, né? Que um animal, ele tem uma perspectiva, né? Sobre a vida, sobre a existência. E a gente tem que pensar que quando a gente extingue uma espécie, a gente extingue também um ponto de vista sobre a vida, né? Sobre o mundo. Porque a gente reduz, né? Quando a gente interpreta o mundo da nossa maneira,
a gente, do modo como a gente interpreta e como a gente impõe os outros a interpretar, a gente impossibilita que existam outros pontos de vista sobre o mundo, né? E é isso que tem acontecido, a gente tem reduzido a possibilidade de interpretações sobre o mundo. É isso que a gente vem fazendo, né? Quando a gente extingue plantas, né? Espécies. Então, fazer agroecologia, né? E pensar o alimento que nutre o nosso corpo. E aí eu estou fazendo primeiro essa primeira reflexão, né? Sobre a agroecologia. Então, é pensar na segurança alimentar e nutricional, é pensar no meio ambiente, né? Na diversidade que garante o equilíbrio dos ecossistemas, né? É pensar na natureza e é pensar no bem-estar do coletivo também, né? Do coletivo familiar, do coletivo, né, comunitário. Então, ao mesmo tempo, né, a gente não faz agroecologia, não existe agroecologia sem questionar as estruturas de poder, né, que perpassam tanto o controle do acesso à terra aqui no Brasil, né, quanto os meios de produção. Então, a agroecologia, ela está na contracorrente do que a gente tem aí, né? E para ela se colocar, para ela se manter, ela questiona, né, essas estruturas. Isso teve muito claro, assim, quando a gente teve nesse processo de constituição do curso ali de agroecologia, e principalmente um curso de agroecologia, né, em que a mediadora desse curso era uma mulher, né, ali teve muito colocado dentro institucionalmente, né, que essas estruturas de poder, elas funcionam, né, a partir de referentes, né, que são masculinos, que estão vinculados, né, a um determinado projeto de governo, projeto de desenvolvimento, principalmente, né. Então, quando a gente fala em agroecologia, a gente fala em questionar, a gente está questionando. Então, a agroecologia, dentro dessa perspectiva que eu trago para vocês, né, ela não é uma técnica somente, né, alternativa para a agricultura, né, mas ela provoca uma transformação das relações que são estabelecidas entre os seres humanos e a natureza, né? Se vocês conversarem com um agricultor que faz agroecologia, né, se vocês conversarem com os povos, com quilombola que faz agroecologia, eles vão trazer uma outra noção para você, né, do que é essa relação entre os humanos e a natureza. Né? Então, a agroecologia, além dessas técnicas, vai ser uma filosofia de vida que defende não apenas as mudanças, né, na maneira de plantar, de lidar com a terra, com os animais, enfim, mas também estabelece essa relação, né, entre os seres humanos com a natureza, né, dentro de uma rede que é uma rede maior, né, dentro de uma relação também de muito respeito e muito cuidado, né, desses referentes que estão se relacionando. Agora eu vou passar para vocês um videozinho daí para a gente falar mais um pouquinho mais especificamente, né? Essa é uma ideia mais assim filosófica, né? Divaguei um pouquinho sobre a agroecologia. Até gostaria de perguntar se está ok, se vocês estão me escutando, porque a gente fica com esses microfones fechados e fica meio no vazio, né? E se querem colocar alguma coisa agora, tá ok? Ok. Certo. Eu vou tentar agora, então, gente. Olha a Mariana ali, ó. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela agora. Com vocês, eu fiz o teste hoje de tarde, né? Mas sabem como é que é. Deixa eu ver. Eu tenho que vir aqui compartilhar primeiro, né? Tela inteira. Meu sobrinho me ensinou passo a passo. Vamos lá se vai dar certo. Aqui. E agora, ok. Vocês enxergam direitinho o vídeo? Sim. Tá. Então, espero que vocês escutem, tá? O som, talvez, o áudio esteja um pouquinho baixo, talvez. Talvez tenha que escutar com fone. Oi, pessoal, eu me chamo Alessandra, eu faço curso técnico em agroecologia no Instituto Federal da Restinga. Vim falar agora sobre o projeto da Horta, com parceria com o Instituto Federal. E nós agora estamos no início da horta, nós já fizemos a limpeza do terreno, já cercamos também uma parte. E agora nós estamos lidando com o solo, nós estamos fazendo o tratamento do solo para depois fazer o plantio. Uma boa tarde a todos. O que eu tenho para falar que horta não é luxo, sim uma necessidade, ainda mais nesse momento de pandemia, onde as pessoas têm que aprender a valorizar a comida orgânica, sem veneno, sem agrotóxicos,
nós começamos um trabalho aqui na comunidade muito puro, com o apoio do Instituto Federal, onde a gente fez primeiro, limpamos a área, agora estamos tratando o solo e vamos começar a plantar as plantas de cobertura, que amanhã depois vão virar adubo para o próprio solo. Então, eu acho que só veio agregar essa horta para a comunidade, porque as pessoas vão diferenciar o sabor de uma verdura, de uma fruta que é comprada no mercado, uma fruteira, com a que é daqui da horta, sem agrotóxico, só com adubo orgânico. Oi, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a horta comunitária. Nós esperamos que esse projeto se torne um projeto sustentável dentro da Restinga, que seja a nossa comunidade a primeira, aonde as pessoas descubram e se interessem em plantar, em colher o alimento saudável, sem agrotóxico, que elas se interessem em cuidar do solo e tirar o melhor para a saúde de todos, uma alimentação saudável, rica. Também nós estamos cuidando do meio ambiente, ensinando as pessoas, tanto as crianças também, a como lidar com o meio ambiente, principalmente agora, numa época de pandemia. É isso. Peraí. Aqui. Agora... Já saiu aí, né? Tá ok, agora só aparece meu rosto, né? Só para confirmar. Aí são as meninas, elas são parte das gurias, né? Hoje nós temos... Eu vou falar um pouquinho mais no final, assim, mas eu gostaria também de fazer de novo, né? De falar que essa foi uma iniciativa que foi possível através, né, do lançamento do edital, do financiamento, né, do edital de fomento interno do Instituto Federal. Isso acho que é bem importante, né, a gente mencionar, porque foi como que a gente deu início a esse projeto, foi com a possibilidade, né, eu vou falar um pouquinho mais adiante, lá no final, quando eu vou falar dos papéis dos IFES, né, foi com a possibilidade de fazer uma remuneração para essas mulheres trabalharem na horta, né. Então, muitas dessas mulheres, elas vivem uma situação, né, nesse contexto de pandemia, de uma situação de bastante fragilidade mesmo, né, então ali só tem 3 delas, por enquanto, agora elas estão em 5, né, são em 5, nós íamos gravar um videozinho bem bonitinho na terça-feira e no fim choveu, e como a gente está nesse contexto, então a gente tem todo um cuidado, assim, para não, né, a gente sempre usa máscaras, e quando a gente se encontra... E a gente tem todo um cuidado, assim, também para não se expor, né, para não expor elas também a um tempo, né, ruim, com umidade, enfim, frio. Então, quando a gente ia gravar o videozinho, no fim não saiu, e elas gravaram, assim, meio que na correria, e só estavam as 13, e aí elas gravaram e aí me enviaram o vídeo, tá? E como é que a gente faz? Então, a gente faz uma remuneração semanal dessas mulheres para trabalharem na horta, né? Então, isso... foi o que deu o start, assim, do projeto, que permitiu com que essas mulheres estivessem ali fazendo esse trabalho nesse momento, né? Então, agora eu gostaria de falar agora um pouquinho, abordar, né, um outro trecho, né, o primeiro trecho do meu título ali, que são as mulheres na agroecologia, né? Vamos falar um pouquinho. As mulheres, então, a luta das mulheres, a gente sabe que ela faz parte, né, de uma luta maior, né? As mulheres, elas lutam pela vida digna, as mulheres lutam para trabalhar, as mulheres lutam para não morrer, as mulheres lutam para defender a família, lutam pela justiça social, pela igualdade de direitos, né? Então, a gente tem um cenário de luta, né, das mulheres na sociedade, que vem se intensificando, né, ganhando um espaço maior, né, uma visibilidade maior aí, essa luta, né? No campo, quando a gente fala, né, das agricultoras, por exemplo, né, a luta das agricultoras, ela é pelo reconhecimento do trabalho, né, uma luta pelo acesso à terra, né, pelo combate à violência de gênero, né, então, essas agricultoras em casa vivem um cenário, muitas vezes, de um machismo, né, que oprime às vezes, até ainda mais, né, favorecido pelo isolamento, né, na terra o trabalho é intenso, né, invisível, porque essas mulheres agricultoras, elas trabalham muito, né, e o trabalho delas não é reconhecido, né, a importância econômica da atividade feminina na agricultura familiar também, ela é ignorada muitas vezes, né.
As mulheres no campo, elas enfrentam problemas de falta, né, de voz nos espaços como sindicatos, né, os espaços representativos, movimentos sociais. Existem poucas políticas públicas, né, específicas para as mulheres. As que existem estão ameaçadas nesse atual cenário, né. E a agroecologia, ela vem oferecendo para essas mulheres do campo um importante caminho, né, de empoderamento nesse cenário, nesse contexto, né. Então, a gente gostaria de mencionar a Marcha das Margaridas, né, que organizada pela CONTAG, né, pela Confederação Nacional das Trabalhadoras Rurais e de Agricultores e Agricultoras Familiares, né, que é construída com a parceria de vários movimentos feministas, centrais sindicais, né, e organizações internacionais. Tá na 6ª edição, né, no ano passado, 2019. E a Marcha das Margaridas, então, é uma mobilização, né, nacional, né, na verdade, latino-americana, né, que busca, né, um meio, né, de pressionar os governos, né, justamente para enfrentar essas questões que afetam as mulheres do campo, né. Então, essa mobilização tem sido vista como uma oportunidade para essas agricultoras levarem até Brasília, né, essas preocupações e as reivindicações relacionadas aos seus direitos, né, isso que eu mencionava anteriormente. Então, o nome da Marcha da Margarida, acho que é importante, né, quando a gente fala desse movimento, né, que o nome, ele homenageia a Margarida Maria Alves, que foi uma sindicalista paraibana que foi assassinada em 1983, aos 50 anos, né, por um matador de aluguel, a mando de fazendeiros da região de onde ela residia, né. Então, o lema da Marcha das Margaridas de 2019 foi Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência, né. Então, tenta fortalecer um projeto, então, ao mesmo tempo, né, esse movimento, um projeto alternativo de desenvolvimento sustentável, tá. Então, assim, por um lado, né, esse movimento de mulheres do campo, né, ela coloca uma centralidade da luta, né, pelos direitos reprodutivos das mulheres, da luta contra a violência, mas também, cada vez mais, né, esse movimento, ele vem também colocando, assim, bastante ênfase, né, num modelo de pensar um modelo sustentável, né, de agricultura, né, baseado na justiça social, né, e ambiental. Então, esse movimento, ele é um movimento amplo, assim, que não só ele busca, né, tratar das questões referentes, né, a mulher especificamente, né, naquilo que ela vem buscando, né, luta contra a violência, enfim, né, seus direitos, mas também vem pensando um modelo, né, alternativo de sustentabilidade, e a agroecologia, ela vem oferecendo esse canal, né, essa possibilidade para que essas mulheres do campo se organizem. Só que, e ao mesmo tempo, né, se a gente vai pensar essas mulheres do campo, eu faço esse cenário para pensar, né, que esse movimento, né, ele já existe um movimento pela agroecologia num cenário, né, dessas mulheres, né, rurais, mas todos esses problemas que eu toquei, assim, né, anteriormente, né, ele também reflete nas mulheres da cidade, né. Então, as mulheres da cidade, ela também trabalham na família que não é reconhecido, né, sofrem a violência de gênero, o machismo, né, a luta por moradia digna, a falta de voz e mesmo a falta de acesso aos movimentos sociais. E eu gostaria muito, assim, né, a gente sempre tem que ter um cuidado para não expor, né, as pessoas, e dentro dessa rede que nós estamos montando, né, eu vou mostrar uma foto para vocês mais adiante, ali, quando eu quero trazer também como a gente tem feito, né, operacionalizado o projeto. No primeiro dia de uma das ações que a gente fez, né, que foi o trabalho de gestão coletiva, uma das mulheres não foi porque havia levado uma facada do marido, né, e não foi, ela ficou duas semanas afastada, teve todo um processo, né, de reintegração dela no coletivo. Uma das mulheres também, né, do grupo, ela tem endometriose, ela descobriu um câncer no passado, ela está há 5 anos, né, na fila do SUS para uma cirurgia, para conseguir fazer uma cirurgia. Então, a gente vê que é um cenário mesmo, assim, de precarização, né, de precariedade da vida, né, de fragilidade da vida das mulheres nesse local, né, de onde elas residem. E também acho que é importante a gente mencionar, e é o cenário, né, de todas as mulheres, né, dessa rede, dessa pequena rede, e eu vou também trazer um pouquinho, né, que essa é a perspectiva de ampliar essa rede,
que essas mulheres, elas são mães solo, né? E a gente tem uma realidade no Brasil que 11 milhões e meio de mulheres são mães solos no Brasil, né? São famílias monoparentais, né? São mulheres que assumem sozinhas a família. 57% dessas mulheres, elas vivem abaixo da linha da pobreza, dessas famílias, né, monoparentais. 37% dessas mulheres, olhem só, né, estão sem comida nesse momento da pandemia. Então, a gente vive, então, é um cenário mesmo de fragilização, né, da vida. E, ao mesmo tempo, né, essa fragilidade em que essas mulheres, né, estão nesse espaço, né, que é nessa sociedade que é uma sociedade racista, que é uma sociedade machista, né, essas mulheres, elas ocupam uma importante função, que é justamente o cuidado, né, essas mulheres que não são cuidadas, né, pelo Estado, são elas que exercem a função de cuidar, né, de preservar a vida, né, os referentes da vida, elas que são a sustentação da família, elas é que fazem a segurança alimentar, né, dos filhos dessa família, ela que trata da partilha, né, comunitária, que extrapola o núcleo familiar muitas vezes, constitui as redes de solidariedade, de reciprocidade. Quando a gente fala de redes de solidariedade e reciprocidade também, uma das gurias, né, que estavam numa situação agora no início da pandemia, de não saber, e elas, né, trazem tudo isso quando a gente se encontra, né, da importância de se organizar em redes, né, de estar numa situação muito frágil nesse momento, né, e que o projeto veio como uma solução, né, claro que imediata nesse momento, e a gente quer que isso dure, mas a importância, né, que a gente tem desse cuidado e dessas redes de solidariedade nesses espaços, né, então existe uma ética do cuidado, né, e da solidariedade colocada, né, entre as mulheres na periferia. E a gente sabe, se a mulher, então, nesse contexto, né, essa mulher chefe de família, se a mulher vai bem, a família vai bem, né, a comunidade vai bem, porque isso é um ciclo, né. Então, o projeto da horta comunitária na Restinga, né, então, esse projeto da horta é importante a gente dizer que é um piloto, é uma ideia de tornar uma restinga agroecológica, é uma ideia visionária, né, quando a gente fez lá o PPC do curso, né, e tá lá, né, criar agroecologizar a Restinga, né, que tem várias hortas comunitárias, está lá colocado, não é difícil, não é fácil a gente levar adiante, né, projeto como esse, a Restinga é muito grande, né, mas esse é um projeto piloto que a gente quer muito que sirva, né, como referência para outros espaços. E essa horta comunitária, então, ela visa introduzir essa agroecologia, né, também, essa agroecologia que é um vetor de luta, né, e de acesso a direitos para essas mulheres do campo. A gente quer que essa agroecologia seja um vetor para o fortalecimento das redes de cuidado e solidariedade dessas mulheres, né? Como um potencializador do associativismo que é protagonizado por mulheres. Então, quando elas se organizam, essas mulheres, né, que se organizam, elas vão conseguir dialogar melhor com a sociedade, né, com o poder público, né, a partir de outras condições. E é um pouco isso, assim, a base do projeto é um pouco essa ideia de fortalecer, né, esse coletivo. Além de fortalecer o coletivo, né, é importante a gente pensar em todos os outros referentes que a agroecologia traz, né, a possibilidade de sustento, né, de uma economia, de fomentar uma economia local, de né, gerar a segurança alimentar das famílias, né. Então, o que a gente pode fazer uma pergunta, então, o que a agroecologia pode contribuir para a luta das mulheres na cidade? Né, que é um pouco isso, assim, quando a gente construiu esse projeto, a gente pensou isso muito como a base, né, com o que a agroecologia pode contribuir para a luta das mulheres na cidade, né, para sua autonomia e para a conquista de direitos, né. Então, contra a expropriação, né, a violência, o racismo, o machismo. E é bem importante a gente também considerar o papel do feminismo, né, histórico do feminismo nesses processos, né, de auto-organização das mulheres. Isso é bem importante, né, a gente ter claro, assim, que esse movimento feminista, ele vai ser, na verdade, né, também um vetor, assim, de autonomia, né, de construção dessas possibilidades, né, de autonomia e dessas mulheres nessas situações de fragilidade. Então, o objetivo, né, dos objetivos do projeto, então, mais especificamente falando do projeto, é aprofundar, então, essas experiências dessas mulheres, né, organizadas em coletivo, né, em associação,
né, que elas possam fazer uma gestão coletiva dessa horta comunitária, né, com produção de alimentos e recursos naturais, na ótica da segurança alimentar e preservação da biodiversidade. Eu vou compartilhar com vocês também agora a minha tela, que é para mostrar algumas fotinhos para vocês do trabalho de algumas coisas que nós fizemos nesses meses, assim, né, ali para levar adiante esse projeto da horta. Deixa eu achar aqui a minha... Tá, começa ali. Vou aqui de novo, não, é aqui, não, vai apresentar agora, a tela cheia, aqui, ok. Vê se vocês enxergam as fotos, sim? Como agora eu não estou lá, ok. Então, aqui foi uma visita do Instituto Federal de Alvorada, né, que, na verdade, quem está sentado nesse espaço da horta são os estudantes do IFE de Alvorada, né, que ficaram sabendo e pediram para levar os estudantes para fazerem também, né, uma ideia para replicar o projeto, e a gente está pensando muito, assim, esse fortalecimento nesse contexto, né, de fragilidades das instituições públicas que a gente precisa se fortalecer, né, enquanto instituição. Então, tem várias ações, assim, que estão surgindo a partir desse projeto, né, e que já vinham também com a agroecologia surgindo. Então, essa foi a visita que a gente recebeu do IFE de Alvorada. Aqui foi um dos primeiros encontros, né, da reunião que para a gente pensar como a gente faria o planejamento, né, dessa horta. Aqui também, né, que quando a gente começou também os trabalhos. E esse lugar que está aparecendo aqui é a sede da associação, vai aparecer melhor aqui, ó. Então, assim, a associação da comunidade Vida Nova, ela já tem 4 anos, né? Então, elas vêm lutando para conseguir, primeiro, para fazer essa estrutura, né? Construir essa estrutura, toda ela com doação. Então, parte do recurso do projeto, ela também está sendo para fazer melhorias na sede da associação, porque para ter esse projeto da horta vai ser fundamental, né? Que tem esse espaço de compartilhamento, é um espaço, né, onde elas possam se reunir, né, com as famílias, enfim, com os moradores, e esse foi também um dos primeiros encontros em que a gente fez a capacitação, né, um trabalho, que foram 4 encontros de gestão coletiva da horta, né, então nesse momento a gente estava fazendo um trabalho de construir, né, o planejamento. Primeiro a gente fez um trabalho no primeiro encontro, né, de se pensar enquanto um coletivo, né, enquanto um coletivo de mulheres, e aí a gente foi, né, avançando para tentar construir uma gestão desse espaço, dessa horta, e principalmente uma gestão desses recursos, né, do edital que nós tínhamos, né, desse valor que nós tínhamos. Como a gente vai fazer a gestão desse recurso, tendo em vista, né, que a gente tem uma demanda, né, tanto por trabalhar ali o espaço onde vai ser a horta, o espaço da associação também, a remuneração dessas mulheres, né. Aqui também, aí acho que um outro dia, ou no mesmo dia, encontro com elas. Aqui também são como a gente foi agrupando, né, os interesses, as ideias. E aqui só para a gente falar, e aqui é o espaço da horta, né, aqui é o espaço onde a gente está trabalhando, e não é fácil, né, a gente sabe que também trabalhar agroecologia, a agroecologia ela não pode sair da nossa cabeça, né, e então a gente conta com os parceiros, né, com uma rede. A gente tem os professores do Instituto Federal também da área da agroecologia que estão conosco, mas também a gente vive um momento de pandemia, também o acesso é difícil, né, não é fácil. Então, o trabalho ele não é fácil, assim, então muita coisa vem acontecendo também muito pelo empírico, né, do que elas já têm muito conhecimento, né, a Zoé, que aparece ali no curso, ela é uma agricultora, ela cultiva na casa dela, ela planta e colhe, né, batata doce, aipim, né, num espaço muito reduzido ali na residência dela, no terreno dela, mas ela é uma agricultora, ela tem muito conhecimento, mas ainda assim a gente precisa fortalecer essa rede, né, dos apoiadores, daquelas pessoas que vão trazer também um outro olhar, né, do que a agroecologia propriamente pode, né, atuar num espaço como esse, né. Então, aqui mais uma fotinho, aqui desse dia do encontro, e aqui era o vídeo. E é isso, então deixa eu fechar aqui,
vou retornar para vocês. Então, assim, essa ideia da gestão coletiva, ela é um dos principais objetivos, assim, do projeto, né? Também, ao mesmo tempo, né, buscando fortalecer o trabalho dessas mulheres, né, como agentes daquele espaço, daquela comunidade, né, como potencializadoras do desenvolvimento, né, local ali daquela região. Então, fomentando iniciativas econômicas dessas mulheres, né, da gestão dos recursos, né, e do acesso aos recursos, trabalhar também o tema da igualdade e do trabalho produtivo e reprodutivo das mulheres, né, criando os caminhos para que esse trabalho seja reconhecido, né, aprofundar também a pauta da reivindicação sobre as políticas, né, de assistência técnica, que é isso que eu estava falando para vocês, essa ideia, essa necessidade que nós temos dessas redes de apoiadores, né, e essas redes, e elas muitas vezes também são interinstitucionais, mas também são voluntárias muitas vezes, né. Nós temos os parceiros da Emater, sofrendo todo esse desmonte que a gente conhece, muitas vezes vão lá, né, nos dar um suporte, um auxílio, né, na vontade mesmo, no amor por acreditar que a agroecologia é possível, né. Então, fortalecer essa rede dos apoiadores, né, fazer também uma demanda, né, dos serviços públicos que cheguem até o local, né, isso é bem importante também. E eu acho que é isso. E eu vou passar agora, teriam outras questões ali, outros pontos que eu gostaria até de compartilhar com vocês, mas eu acho que eu já estou me estendendo bastante aqui, né? E sempre buscando, acho que é importante a gente dizer, né, que esse projeto, ele busca também construir, assim, uma escuta sempre ativa das mulheres, né? Então, só para finalizar minha fala, eu gostaria de falar, então, do papel dos IFES, né, nas comunidades. O IFE, também, então, ele é uma instituição, né, que ele atua no tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, né, e esse trabalho, ele é um trabalho, né, que está relacionado com o ensino. Muitas delas são estudantes do IFE, do Instituto Federal, algumas não, do curso de agroecologia. Uma delas é a egressa, né, e a gente tem essa intenção de ampliar essa rede, né, ali das mulheres para atuar, fazer esse trabalho na horta. Esse IFE da comunidade é muito importante a gente dizer que ele é um IFE que é dos institutos federais, assim, do Brasil. Ele foi, quando houve lá a assinatura, né, isso aí são os moradores que contam do projeto de instalação dos IFES, né, não me lembro como é que fala, da primeira leva, né, enfim, tem um nome específico que foi um dos primeiros, né, a primeira onda ali dos institutos, né, de instalação dos institutos no Brasil. O seu Nelson, que é um morador da Restinga, ele foi a única liderança comunitária a ir a Brasília assinar o projeto, né, da implantação do Instituto Federal na Restinga, porque todos os outros institutos, né, das outras regiões do Brasil inteiro eram políticos que faziam essa mediação. Então, o Instituto Federal na Restinga, ele compõe com um estilo de luta, né, comunitária muito própria desse bairro da Restinga. Então, essa constituição do IFE, ela faz com que os moradores, eles tenham um protagonismo, um papel muito ativo naquela instituição. Isso é bem importante, né, a gente ter isso em conta. Então, a presença do Instituto Federal naquela comunidade, de fato, ela é emancipadora, né, para aqueles moradores, né? Então, existem moradores que fazem todo o sua trajetória, né, percurso formativo dentro do IFE. Tem uma liderança comunitária, a Cláudia, que é a nossa parceirona, assim, né, nos trabalhos conosco. A Cláudia entrou para fazer um curso do Mulheres 1000, que eram os cursos FIC, né, de formação inicial continuada. Ela se formou no FIC, ela foi para a rede municipal, terminou o fundamental, ela tinha, acho que até a 5ª série, ingressou no Instituto Federal, né, fez o médio, né, o técnico RH, e agora ela está no curso superior de processos gerenciais. Vejam só, e assim como a Cláudia, a gente tem vários moradores da Restinga que fazem todo esse percurso, né? Então, essa possibilidade do IFE de fazer esse trabalho de extensão na comunidade também é a possibilidade de trazer esses moradores para dentro da instituição, né? Isso é um processo bidirecional que vem acontecendo desde a implementação do IFE, bem anterior à minha chegada lá no Instituto Federal, né? E, ao mesmo tempo, eu gostaria também de salientar, né, que é importantíssimo, né, esses editais de fomento, né, da extensão, do que o Instituto, esses projetos de extensão, né, eles são bastante importantes, porque eles fortalecem justamente essa possibilidade de contato, de conexão com a comunidade. Da parte da agroecologia, eu também gostaria de mencionar, né, para vocês, de dizer que a gente está construindo agora, né, uma política
institucional de agroecologia. Isso é muito importante, né, nível do Instituto Federal, porque até então o que a gente tinha, até pouco tempo atrás, a temática agrícola ela sempre vinha atrelada aos cursos de agropecuária, né, com foco no desenvolvimento regional, mas sempre muito direcionada à agricultura convencional, né, e hoje, então, a gente tem essa política de agroecologia que está sendo construída, né, e isso é um passo muito importante, porque rompe com esse ciclo, né, dos IFES atrelados a esses modelos hegemônicos de desenvolvimento, né, e que são excludentes, porque se ele funciona no antigo campus onde eu era, no Instituto Federal de Ibirubá, aqui ele não funciona, né, porque aqui essas pessoas, né, que hoje, que estão aqui, que ocupam a Restinga, né, que se territorializam ali por esse modelo de ocupação que eu falava para vocês, eles são expulsos lá, em algum momento foram expulsos de regiões como essas lá de Ibirubá, né, porque esse quilombo que eu estudei lá no doutorado é um quilombo que está lá do lado de Ibirubá, né, então essas pessoas que estão aqui, elas são o resultado de um processo de desenvolvimento que exclui essas pessoas, né, e essa exclusão a gente vê, ela tem cor, ela tem cara, né, ela tem gênero. Então, assim, é muito importante uma política de agroecologia, a gente ter essa sensibilidade, né, de pensar uma política de agroecologia, tem vários colegas envolvidos, né, eu sou muito, né, grata a esse grupo que se constituiu, nem sempre eu consigo, assim, atuar, né, tão proativamente ali nesse grupo de agroecologia, mas a gente vai fazer um seminário agora, né, para pensar mesmo essas questões institucionais envolvidas na agroecologia, isso me deixa imensamente feliz, porque realmente é da dimensão de rompimento mesmo, né, de um ciclo, e de fazer com que os institutos federais também trabalhem com temáticas alternativas, né, e que são temáticas que chegam às pessoas que são mais, que de fato necessitam, né. E nesse momento, assim, que a gente tem pensado essas políticas, né, de agroecologia dentro do campus, a gente tem que ter cuidado também, né, para não entrar num novo ciclo de reprodução das desigualdades, né, porque a gente sabe que a gente pode incorrer num erro de achar que apenas os agricultores podem fazer agroecologia, né, e quem são os agricultores hoje no Brasil? São as pessoas que têm acesso à terra, né, que em algum momento, hoje, por exemplo, é o dia do colono, né, eu acho que hoje é o dia do colono, se eu não me engano. Quem é o colono? Né, o colono é aquela pessoa, né, trabalhadora, obviamente, né, que rompeu paradigmas para se instalar, né, em regiões do interior do Rio Grande do Sul, mas que em algum momento foi dada a possibilidade do acesso à terra, né, mas a gente tem uma gama de populações que não teve essa possibilidade de acesso à terra, então a gente tem que cuidar quando a gente pensa em agroecologia e não reproduzir, né, desigualdades sociais, né, raciais também, que são dados por esse nosso modelo de desenvolvimento, porque não é só o agricultor que pode fazer agroecologia, essa é a prova do que a gente tem feito ali na Restinga, né, e o público nosso do ProEja, nenhuma dessas pessoas é agroecologia, mas eles vão ser técnicos em agroecologia, né, muitos deles vão se tornar agroecólogos, né, então a construção dessa categoria, né, de agricultor familiar também, que num dado momento vai enquadrar esses pequenos produtores rurais nesse perfil, né, para ser beneficiário de uma política pública, né, que é sobretudo o PRONAF. Então a gente tem que pensar que a agroecologia ela não é apenas para os agricultores familiares e a gente não deve direcionar ela apenas para esse público, né. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que também eu gostaria também de fazer muito de novo, né, essa ressalta da importância desses editais, desse fomento, né, que a gente tenha sempre acesso a esses recursos, porque eles, de fato, fazem movimentar uma mudança, né, eles que provocaram essa mudança, essa possibilidade de implementação desse projeto. E quando eu estava falando ali, só para concluir, que eu esqueci de comentar, quando eu estava falando que não é somente, né, os agricultores que fazem agroecologia, a gente tem uma gama de modelos, né, que a gente pode implementar nas cidades, agroecologia urbana, né, os quintais produtivos, né, as hortas comunitárias, como eu estava falando para vocês. Enfim, eu acho que só para finalizar, assim, falar, né, novamente, assim, da importância da presença dessas instituições de ensino, que a gente deve lutar por essas instituições de ensino, né, que elas continuem sendo, né, públicas, né, gratuitas, de qualidade, e que, de fato, elas atuem nas comunidades, né, porque ela é um potencializador de transformações, né. A gente pode potencializar novos sistemas, né, de desenvolvimento, economia criativa, empreendedorismo, né, popular, enfim, sem deixar de lado as outras
né, modelos de desenvolvimento que a gente tem aí. Eu gostaria que sim, né, gente, mas não estou aqui fazendo uma apologia, né, mas que a gente tem sim que fomentar modelos alternativos de desenvolvimento para tocar justamente aquelas pessoas que mais necessitam. E acho que é isso, gente. Acho que é isso. Obrigada aí por me escutarem. Mais uma vez, a gente agradece, dizer que foi excelente tua exposição, de um projeto de vocês fundamental importância, né? A gente vive... Lobo, só um parênteses, desculpa, só gostaria de fazer uma menção, né, que as minhas parceiras estão aqui me escutando, a Andrea e a Daniela, né, que são duas parceironas, assim, na constituição do curso de agroecologia, só para compartilhar, e obrigada por estarem aí me escutando. Então, retornando o elogio, Milena, desculpe ter errado antes, é que a nossa diretora de ensino é Milene, e eu tenho problema com coisas parecidas, né? A gente tem a proposta do IF, desde do seu início, foi também pensado em questão de desenvolvimento regional, e a gente tem muitos colegas que têm uma visão de empresa, no sentido mais capitalista mesmo, assim, né? Que a gente vai lá e vamos se aproximar das empresas e tu traz uma outra perspectiva, né? Da ecologia, a questão das mulheres, né? Esse projeto de vocês, ele cumpre uma das funções do IF, que é esse de se aproximar, de fato, da comunidade, né? Então, vocês estão de parabéns. E tu falava no início, eu me lembro de uma cena do filme Matrix, o primeiro eu acho bastante interessante, os outros eu acho um pouco mais comercial, mas o primeiro tem uma cena ali em que uma das máquinas fala para o Neo que nós somos os vírus, né? Nós somos a nossa sociedade que é o vírus. A natureza podia muito bem viver sem a nossa civilização, né? A nossa civilização que se diz ocidental, cristã, moderna, racional, né? Mas a nossa racionalidade, isso Weber já vislumbrava, né? O paradoxo da racionalidade, que ela leva à irracionalidade, porque a nossa busca racional pelo lucro, né, leva ao nosso próprio destruição. A nossa economia não vê os danos da natureza. Eu vou recomendar, eu já recomendei na primeira palestra, no primeiro ciclo, um livro de um economista, Ladislau Dalbor, que é sobre o capital improdutivo, que ele é um economista que ele marca isso, né? A nossa forma de ver economia é uma forma totalmente equivocada. Quando a gente faz o cálculo do PIB, a gente não vê não calcula os estragos que estão ali nessa economia, né? A gente vai aumentar o PIB porque, sei lá, a gente está tendo uma economia se movimentando porque estamos devastando a Amazônia, tá? Mas e isso vai vir num futuro, né? Isso vai ser cobrado no futuro. A nossa visão economicista, ela é racional do ponto de vista do indivíduo, mas aí, novamente, aquela visão mais dialética, mais global, né, do sistema. Então, a gente abre para as questões. Vamos ver. A gente... Está me ouvindo? Sim. A gente abre para as inscrições ali pelo chat, então pode ser? Isso. Como eu fiquei agora responsável por essa parte aqui, né?
A gente tem quase um nepotismo, assim, não é bem nepotismo, mas pelo nome, pelo sobrenome ali, o pessoal já vê ali que tem, né, um lance familiar aí. Então, eu gostaria de agradecer muito, né, para a minha grande irmã, assim, sanguínea e da vida aí, que a gente... Somos manas há anos. Piada interna. Então, a gente tem, né, uma caminhada aí forte, assim, uma relação bonita aí de irmãs e agora de colegas, né? Então, eu dei uma olhadinha, fui acompanhando o chat, e aí bombou ali os comentários, só para fazer mais ou menos um apanhado ali, né, do que o pessoal já tinha comentado por ali, enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas e se inscrevendo. Só vou ler ali alguns comentários. Antes, agradecer assim, também algumas pessoas especiais que estão com a gente essa noite, a nossa rainha Ginga do Moçambique, a Francisca Dias, o companheiro dela, o professor Oswaldir, está aí com a gente também, as gurias ali da Restinga, que a Milena já comentou, né? A Andréia, a Dani, a querida Mariana, nossa colega do Campus Caxias, entre tantas pessoas queridas aí, nosso colega Estevam está por aí, a Júlia, o Paulo Sérgio, já fazendo um merchan aí, que vai ser o nosso colega que vai estar com a gente aí na semana que vem, fazer uma conversa aí sobre educação antirracista. E ali no chat, então, a gente teve ali, né, a colocação da Andréia, que ela coloca ali, né, que essa separação, então, homem e natureza, né, é a fonte da nossa tragédia moderna. A Débora complementou ali, né, que essa separação ela é ruim para nós mesmos, né, longe da natureza, nós também ficamos doentes. A Francisca, né, a Francisca Dias, a preta, né, como é mais íntimo para a gente, né, coloca ali da questão, né, que tudo é sagrado para os quilombolas. O Genismar coloca que também a gente deve ampliar, né, essa visão holística, não reduzir apenas para a ecologia, tem que englobar a economia, a saúde, a política. Também saudar o nosso colega Carlos, do IF Baiano, né, que do campus Uruçuca, não sei se eu pronunciei certo aqui, do sul da Bahia. O Carlos coloca que no campus dele tem um tecnólogo em agroecologia, né, que tem bastante envolvimento dos estudantes com os movimentos sociais, né, o movimento negro, com a luta pela reforma agrária. Então, nós tivemos esses comentários bacanas aí, né? O pessoal ficou empolgado, então, durante a fala da Milena, o pessoal gostou bastante. Vamos ver se tem aqui temos alguns inscritos aqui, a Tatiane, antes da Tatiane... O Estevão brincou aqui, né, que as duas são concursadas, não é nepotismo, não é nepotismo mesmo, né, Estevão? Então, teve a inscrição aqui, se eu não estou me passando aqui, né, ninguém antes, a Tatiane Rosa. Então, a Tatiane pode abrir o microfone dela, vou fechar o meu aqui, peço que os demais mantenham fechado, assim, para a gente não ter microfonia. Tatiane, pode ser? Tu faz a tua pergunta, então, falando, pode ser? Oi, Tatiane. Agora foi? Agora foi. Oi, boa noite. Eu cheguei bem atrasada na reunião porque eu fiz uma confusão na inscrição e talvez vocês tenham recebido, todos vocês aqui, milhares de e-mails meus. Eu peço desculpa, então, pela confusão. Me apresentando rapidamente, eu sou professora da rede municipal e trabalho na Restinga há mais de 10 anos, especificamente na Restinga Velha, tá? Então, a minha pergunta para Milena, né? Ela falou ali, pelo que eu entendi, né, que pensa em ampliar esse projeto, e eu queria saber se, por acaso, já se tem, assim, alguma discussão, ou algum olhar direcionado para a Restinga Velha, né? Eu cheguei bem atrasada mesmo, mais de 9 horas eu entrei aqui no Meet, né? E então, de repente, tu já falou coisas que de repente eu não escutei. Mas nesse contexto, assim, da pandemia, a gente, enquanto professores, né, enfim,
a gente está muito sensibilizado e solidários, né, aos problemas que as comunidades estão enfrentando, né. E eu, assim, na minha formação, né, eu fiz a pedagogia na URGS e eu tive essa experiência na extensão enquanto estudante, há muito tempo atrás, né. Eu participava dos projetos de convivência rural, que chamava na época, né. Então, há um certo tempo, eu penso sobre isso, assim, né? Mas é isso, nada acontece se não for coletivamente, né? Então, quando eu fiquei sabendo do teu projeto, assim, de novo, meus olhinhos brilharam, né? Para essa questão da extensão, que na minha época a gente chamava de extensão rural, enfim, né? E eu tenho interesse, de alguma forma, em fazer parte ou articular alguma coisa dentro da Restinga Velha nesse sentido, né? Então, minha pergunta é essa, se por acaso, né, você já tem alguma discussão voltada para o território da Restinga Velha, porque a gente sabe também que tem essas questões de território, né, em função do tráfico, enfim, às vezes as dificuldades das pessoas se deslocarem, né, para a Restinga Nova devido a essas questões. Seria isso. Tatiane, tudo bom? Tatiane, de qual escola tu é? Acho que tu falou, não sei se eu peguei. Eu sou da escola Lidovino. Ah, do Lidovino Fanton. Tá. Tatiane, eu acho que o que tu não escutou quando eu falei, talvez acho que eu nem tenha concluído muito também o pensamento, né, que a gente fez, a gente teve, na verdade, esse curso de agroecologia que a gente tem lá, né, as minhas colegas, minhas companheiras que estão aqui, não me deixam mentir, ele é da dimensão da luta, né, ele foi uma luta para a gente conseguir consolidar esse curso de agroecologia. Porque lá em 2016, quando a gente botou, né, a gente fez o primeiro processo seletivo, né, para ingresso a primeira chamada para ingresso para preencher as vagas do curso de agroecologia, a gente não tinha nem professor. A gente teve que fazer acordos de cooperação com a URGS, né, e foi toda uma costura que precisamos fazer, né, com a agronomia da URGS e com o PGDR, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, para a gente conseguir ter professores para ofertar as disciplinas que eram referentes à parte técnica de agroecologia. Porque esse curso de agroecologia ele é integrado com o ensino médio, né? Então, os estudantes, eles ingressam, são 3 anos, eles fazem parte da agroecologia e o ensino médio concomitantemente, né? Os dois juntos. Então, quando a gente botou a rodar o curso, a gente não tinha professor. Que dirá um técnico? Hoje a gente não tem nenhum técnico, assim, a gente conta com essas redes que foram se criando, assim, de apoio, né, essas redes institucionais. Então, Tatiane, o que acontece é que hoje nós temos, assim, pouquíssima estrutura para atender a Restinga. Né? Então, assim, por isso quando eu disse, né, a gente tem um PPC que tem um ideal de tornar a gente tem até que cuidar com as palavras, né, porque às vezes a gente é muito utópico e às vezes a gente fala e a gente pensa, não, amanhã a gente vai... Tanto é que quando a gente constituiu o curso de agroecologia, né, e foi um processo muito bonito, só que em seguida que a gente lançou o curso, começou a vir pessoas de muitos lugares, de dentro da Restinga, de fora da Restinga, querendo que a gente atendesse, né, aquelas comunidades com hortas, que levasse adiante projetos, por exemplo, como esse, que só em 2020 que a gente está com o curso, começou lá em 2016, em 2020 a gente está conseguindo fazer um projeto, né, de fortalecimento coletivo para uma horta comunitária. Mas isso por quê, né? Porque isso a gente não conseguiu ainda, né, uma estrutura, porque a gente é um ente público, né, a gente sabe que a gente vem enfrentando dificuldades, né, o que a gente tem agora é um movimento, né, de retrocesso do investimento no setor público. Então, o que a gente tem? A gente tem muita vontade, né, e a gente acaba levando adiante projetos onde a gente consegue, onde a gente tem condições. Por exemplo, agora houve esse edital específico, a gente teve esse recurso. Bom, onde a gente vai conseguir atuar é na comunidade mais próxima ao IFE. Mas isso não quer dizer, Tatiane, que a gente não tem, né, que a gente não vá fazer, ou que a gente, a partir de uma conversa, a gente não consiga se organizar, né, e replicar ou construir um modelo alternativo de um projeto, né, coletivo para a comunidade onde tu estás.
mas também fazendo referência, né, um projeto do colega que começou lá com a Daniela Sanfelice, né, com a Dani, que é o projeto das hortas nas escolas, né, então a gente tem desde 2016 esse projeto, né, que ele está caminhando, ele vai caminhando aos pouquinhos, porque tem vários fatores, né, precisam de pessoas também que apoiem nas escolas ou na comunidade onde isso vai se instalar. Isso está muito relacionado também, né, com essa ideia, com essa noção, né, de permanência, como a gente mantém, a gente provoca a permanência das pessoas nos projetos, né, isso é muito importante, a gente pensar o que faz com que as pessoas permaneçam em projetos, né, porque o que a gente tem, claro, muitas vezes são a construção de um projeto, daqui a pouco acaba o projeto, acabou o recurso, as pessoas saem cada uma para um lado. Então, o que faz, de fato, principalmente, né, na minha experiência que eu tenho, assim, de trabalho, né, com extensão, o que faz com que as pessoas se mantenham em projetos como esses é a remuneração, né? Então, por exemplo, quando a gente tinha lá atrás o Mulheres 1000, né, eu fui gestora do Mulheres 1000 lá em 2011, ainda em Ibirubá. Então, se trabalhava com uma metodologia de acesso, permanência e êxito, né? O que era facilitar o acesso das pessoas ao Instituto Federal, garantir a permanência, que era pagar uma bolsa para as pessoas, porque as pessoas em situação de fragilidade, elas vão fazer outras coisas se ela não tem a possibilidade de um rendimento, né, para trabalhar atuar em determinados projetos. Então, isso é muito fundamental. É o mesmo princípio da assistência estudantil, né, com que os institutos federais, eles trabalham, com esse suposto de que os estudantes, né, mais fragilizados, eles precisam ter o acesso à assistência estudantil, porque é isso que vai fazer garantir com que ele se mantém estudando. E não é a ideia de que, mas se ele não recebe, ele vai receber para estudar. Não tem nada a ver com isso, né? É possibilitar a permanência. Então, assim, o que a gente tem hoje, Tatiane, é uma situação de fragilidade do setor público como um todo. A gente ainda tem, né, a gente ainda tem, dentro, né, dessas instituições, se a gente for comparar com o Estado e municipais ainda, né, uma situação, né, de que a gente ainda tem um certo direcionamento de recursos, então o que a gente consegue, a gente vai direcionando. Mas, infelizmente, a gente não consegue atender a todos. A gente ainda não tem, por exemplo, um projeto, na minha cabeça eu tenho, né, desde 2016, mas não tenho diretamente, por exemplo, uma possibilidade real de, né, lá no Lidovino, a gente constituir, por exemplo, no próximo semestre, um projeto. Sim, existe a possibilidade, se nós sentarmos, conversarmos e pensarmos a viabilidade disso, né? Mas esse é todo um trabalho a ser feito, assim, anterior à implementação da horta em si. É isso. É isso. Agora, então, vamos passar para um questionamento aqui do Genismar. O Genismar perguntou aqui pelo chat uma questão. Vocês estão trabalhando numa possibilidade de uma cadeia produtiva numa visão de economia solidária? Poderíamos pensar a economia do isolamento? Só antes de mais nada, lembrar da lista de chamada, ok? E para a gente poder colocar o certificado, tem que ter a lista de chamada. Genismar, eu não sei se eu entendi totalmente a tua pergunta, tá? Vamos por partes. Primeiro, a ideia de cadeia produtiva, né? Até a gente montar uma cadeia produtiva, né? E aí também a gente tem que falar, assim, das especificidades dos institutos federais, né? Como potencializadores do desenvolvimento local. A gente, embora isso esteja nos nossos regulamentos, né? A gente não consegue fazer isso ainda, né? Porque a gente atua muito deslocado dos lugares onde nós estamos, né? Assentados. Acho que muitos institutos federais, sim, atuam vinculados às suas economias locais, mas são economias locais, né, mais hegemônicas, como eu dizia para vocês, né, a Serra, o Norte, mas um campus como o nosso, periférico, que está na periferia, acho que esse é o mesmo caso ali, né, de Alvorada, talvez, Viamão, a gente ainda não consegue atuar no fortalecimento dessas cadeias produtivas, né, locais, primeiro de tudo, eu falo das cadeias produtivas que já existem, né, isso porque existe uma concepção, inclusive, das pessoas, né, dos docentes, por exemplo, que são formados, a gente tem uma área de gestão. Para a gente fortalecer uma cadeia produtiva na área de gestão dentro do território onde a gente está, da Restinga, a gente tem que pensar em outros referentes, como isso que tu colocou aí, da economia solidária, né, porque é isso, a economia, ou da economia criativa, né, ou do empreendedorismo popular, a gente não vai conseguir transpor, né, fortalecer cadeias produtivas dentro da Restinga se a gente vier com os referentes lá
né, do empreendedorismo, né, de negócios, de gestão de negócios, porque isso aí está deslocado com o local onde a gente está, mas é muito difícil a gente fazer esse diálogo com essa realidade. É difícil porque as pessoas não são nem formadas para fazer esse diálogo, né? Então, primeiro, não existe essa dificuldade, né, de a gente entender que a gente precisa fortalecer as cadeias produtivas em lugares como esse, de periferia. E depois, assim, a gente está falando especificamente desse projeto da Horta, é um projeto que iniciou agora, né? É um projeto que teve origem, que teve início agora. Por enquanto, né, sou eu, a Daniela e 2 colegas, e um colega, né, que está mais ou menos à frente desse projeto, então, assim, tocando, são poucas pessoas. Então, a gente não tem, assim, ainda a gente ainda não tem os meios para transformar isso numa cadeia produtiva. Isso pode ser a partir de uma escuta, né, dessas pessoas envolvidas, se existir essa necessidade, se a gente conseguir, de fato, fazer com que esse terreno, né, produza, né, e aí eu acho que sim, eu acho que aí a gente pode sim pensar nessa visão da economia solidária, né, em transformar aquele espaço em um espaço produtivo, né, mas eu acho que esse é um segundo momento. E depois, quando tu me pergunta se poderíamos pensar a economia do isolamento, eu não entendo, não entendi. Se quiseres me explicar. Está contigo a palavra, Genismar. Abre o teu microfone e pode esclarecer para ela isso. Tá fechado o teu microfone, acho que tem que abrir ele embaixo. Bom, boa noite. Primeiro, boa noite. Parabenizar, estou gostando muito do seminário. Meu nome é Genismar, sou professor de História da Rede Municipal de Guaíba, moro em Porto Alegre, e tenho... O Lobo é meu, além de ser meu colega, é amigo também, né? Bom, na escola, agora a gente está nessa pandemia, então, assim, esse isolamento, ele, com todos os problemas, eu acho que tem um aprendizado disso. Nós estamos trabalhando, então, assim, como vocês, acho que devem estar trabalhando online, né? Eu não sei como é que vocês estão trabalhando a horta nesse momento, né? Também, se vocês poderiam colocar alguma coisa, né? A partir do isolamento, como está funcionando a horta, mas surgiu também a possibilidade da gente trabalhar a sustentabilidade. Agora a gente está entrando numa plataforma, um trabalho com os alunos. Então eu pensei assim na economia do isolamento, porque eu acho assim, se coloca essa visão mais tradicional, eu acho que a pandemia ela pode trazer, e eu acho que vai trazer um aprendizado para todos. Então, ninguém está colocando assim a economia do ponto de vista positivo, né? Não só assim nessa visão da agroecologia, mas da sustentabilidade como um todo. Por exemplo, assim, quantas mortes foram evitadas dos acidentes de trânsito? Quando teve o isolamento em São Paulo, muita gente gravou no Rio de Janeiro, São Paulo. Pessoas assim comuns faziam uma filmagem, diziam, dá uma olhada como é que está o céu. Azul aqui em São Paulo, a água no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara. Então, assim, me parece que tem, né, exatamente como o Lobo estava colocando. Eu conheço o economista do BOR, e, inclusive, ele é assim, ó, ele tem um currículo imenso, ele tem trabalhos ligados com a ONU. Ele não é só um pesquisador, ele está engajado no mundo todo, ele é conhecido no mundo todo, ele tem trabalho direto com a ONU. Então, quando o Lobo coloca assim, essa visão diferente, me veio essa ideia assim, quanto de positivo teve, né, eu chamo assim, essa economia do isolamento, no sentido de que eu acho que a gente tem que mudar a nossa postura. Eu acho que
temos que aprender com a pandemia. Então, me parece assim, será que não despertou nas pessoas o quanto, né, a gente pode ganhar também em função disso, né? Quantos carros a menos que teve na rua, quantas pessoas que deixaram de ser hospitalizadas em função de doenças respiratórias, né? Enfim, mas está todo mundo preocupado. Vamos voltar para aquela economia que, na verdade, não está voltando muito bem. Não sei se eu me fiz entender, enfim, eu acho que Sim, eu acho que eu te entendi. Tá. Eu agradeço, então, a oportunidade e não quero, né, monopolizar aqui e estou gostando muito. Obrigado. Obrigada, Genismar, por tua intervenção. Eu acho que eu entendo o que tu quer dizer, assim, né? Eu acho que, na verdade, a natureza agradece, né, por esse isolamento dos humanos, né? Eu entendo o que tu quer dizer do ponto de vista da economia. Bom, primeiro a primeira pergunta que tu fez, né? Como que a gente fez esse trabalho em momentos de pandemia? Aí a gente tem que fazer essa análise, essa reflexão, né, de como nós vivemos uma sociedade muito estratificada e desigual. Porque a gente sabe que o isolamento, a quarentena, ela foi dada para uma camada social e não foi dada para outra, né? Por exemplo, as periferias, elas continuaram funcionando, né? Muitos, claro, por falta de consciência, saindo à rua e tal, mas a maioria porque tinham que sair, né? A maioria também porque por não ter condições de ficar em casa, né? Então, eu que fiquei, né, dentro desde o início da quarentena, eu tenho ido uma vez por semana na Restinga, a gente nota que desde o início da quarentena as pessoas continuam saindo. Não houve, por exemplo, então foi bem impactante para mim um dia, logo lá na primeira semana da quarentena, que eu fui lá para o gasômetro, assim, fui levar meu filho na casa do pai dele, um vazio, assim, completo. Até policiamento tinha naquela primeira semana para mandar as pessoas para a rua. E eu fui na Restinga, a galera toda na rua, né? Então, assim, quando a gente começou esse projeto, foi arriscado, né? A gente conversou, inclusive, sobre isso, foi um trabalho, assim, né, de até o próprio esse edital, né, de fomento, ele diz, né, dos cuidados, né, de manter esse cuidado do distanciamento, né, de todas essas exigências que os organismos de saúde estão fazendo. Mas mesmo assim foi arriscado, porque a gente não sabe, né, o que está em jogo ali. Mas o que fez a gente levar adiante esse projeto foi justamente porque as gurias, né, do grupo, do coletivo, chegaram e disseram assim: olha, professora, se não tiver esse projeto, a gente vai sair igual, né? A gente vai sair para trabalhar, a gente está saindo igual e vai acontecer. Então, assim, a gente tem isso, assim, do ponto de vista da economia do isolamento. Aí eu acho que é uma reflexão que eu não consigo fazer contigo assim agora. Eu acho que teria que ter outras referências assim para pensar isso de uma maneira, né, mais das referências da sociologia, né? Eu sou da sociologia, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala também. Não sei como está sendo pensado isso agora, né? Talvez seja uma possibilidade, as ferramentas, né, estão aí, a tecnologia está aí, mas eu acho que nada substitui, né, essa relação, né? Eu acho que um pouco isso que eu estava trazendo para vocês, um pouco essa experiência que eu tive no trabalho com os quilombolas, é isso, assim, né, de mostrar o quanto é importante, né, tecer os laços, né, cuidar desses laços que não são aí só esses laços entre humanos, mas sim esses laços, né, que também com a natureza, também, né, nessa rede maior e que também envolve, né, esse mundo do divino. Então a gente tem que ter, eu acho que sempre pensar em ter bastante cuidado, né, com os laços, né, com essas socialidades. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é isso que nos constitui, assim, né, enquanto uma humanidade que pode se fortalecer e se diferenciar dessa humanidade individualista que a gente tem aí. Eu, assim, acho que num primeiro tino, diria, assim, que economia do isolamento, não sei. Acho que a gente tem que tecer uma outra forma, né, de fazer economia. Talvez não seja mais adequado o isolamento, não sei. Mas teria que pensar melhor. Pessoal, eu vou passar agora para a próxima pergunta, que é o Estevão, mas já aproveito para perguntar se tem mais alguém que gostaria de fazer algum questionamento ou alguma colocação, porque também a gente já está bem adiantado no nosso tempo, né? Já vão ser quase 10h20. Daí a gente, se não tiver mais ninguém, a gente passa para o último questionamento para o Estevão,
e depois eu passo para o Lobo ali finalizar. Pode ser assim? Então, contigo, Estevão. Oi, gente, me ouvem? Sim. Legal, tudo bem, Milena? Que bom te ouvir. Muito legal, Adriana, Lobo, todo mundo, as gurias do Campus Restinga, a Dani, todo mundo, prazer estar aí junto com vocês todos. Milena, eu queria te perguntar, eu caí algumas vezes aqui, tava muita gente aqui na casa da minha mãe usando a internet e caí algumas vezes, então eu não sei se eu perdi, tá? Mas eu vou perguntar, então, assim, a gente vive em Osório, né, uma cidade bastante conservadora, racista, enfim, numa cidade, assim, bastante difícil para pessoas de esquerda também, que trabalham como servidores públicos federais, essas coisas. E aí, a tua fala traz muito, assim, pontua muito uma questão bem política, assim, né, ou bem politizada, né, da agroecologia e referenciando movimentos sociais e tudo. E aí eu queria relacionar aqui, fazer uma pergunta em relação ao MST, né, que lugar tem o MST, assim, na questão da agroecologia e se o movimento dos trabalhadores sem terra, em algum momento, entra no trabalho, no curso de vocês, né, na conversa, nos temas que são abordados, se tem alguma coisa de exemplo, enfim, se entra. E pensando muito no seguinte, né, eu volta e meia ando em Osório com o meu boné do MST e sou um cliente do MST, adoro comprar a produção do MST sempre que eu posso e tal. E aí eu acho, o jeito que as pessoas me olham quando eu ando com esse boné é uma coisa assim que mostra muito, quer dizer, pelo menos indica como as pessoas são influenciadas pela mídia na percepção em relação a esse movimento social, né. E eu queria te perguntar então nisso, assim, pensando nisso, né, como entra, se entra e como entra num instituto federal, numa instituição pública de ensino de extrema qualidade comprovada, né, nacional e internacionalmente, aclamado e tal. Então, assim, como é que entra, se entra e como entra um discurso que traz um movimento social que na TV vai ser tratado como terrorista, por exemplo? Essa é uma base, Estevão, assim, das nossas discussões, inclusive no curso de agroecologia, né, porque o MST, na verdade, é nossos parceiros, assim, né, dentro dessa rede que eu comentava, que nós constituímos para implementar o curso de agroecologia, um dos parceiros foi o MST, e é o MST. Então, várias, né, por exemplo, as saídas de campo, quando a gente faz com os estudantes, a gente visita as propriedades também dos agricultores agroecológicos aqui, né, da Rama, enfim, mas a gente também sempre visita, eles sempre nos recebem, assim, né, do assentamento dos filhos de Cepele em Viamão. Então, eles são os parceiros. E mais do que isso ainda, né, de nos receberem na sua propriedade rural, eles é que fazem a feira agroecológica lá no IFE. Isso eu também não mencionei, né, que esse foi também um trabalho, assim, de atuação que nós tivemos lá no início do curso de agroecologia, que é fazer a feira orgânica dentro do campus. Então, toda terça-feira, nosso colega Giovanni, né, que é o coordenador hoje do curso de agroecologia, ele é que faz a gestão ali, junto com os agricultores, e é por edital, né, dos agricultores, eles precisam fazer, né, uma inscrição, existe uma seleção, enfim, e os agricultores que atendem a nossa feira orgânica, agroecológica, são os agricultores do MST, né, do assentamento dos filhos de Cepé. Então, a gente tem uma relação muito próxima, assim, mas assim como a gente tem com eles, a gente tem também com os produtores ali da Rama, né, com todos esses agentes que fazem a agroecologia, né, porque os assentamentos, eles fazem a agroecologia, né, e eles são agentes desse universo, então a gente tem que dialogar com eles, né. Agora, se a gente vai falar do ponto de vista político, né, qual a interpretação que se faz desses movimentos, bom, acho que a instituição de ensino está aí para desconstituir, né, esses pontos de vista unilaterais que interpretam, né, de uma maneira hegemônica, né, as coisas. Então, a gente está aí justamente também para combater uma visão, né, reducionista. Então, se são agentes do desenvolvimento da agroecologia, são agentes do desenvolvimento da agroecologia, a gente tem que dialogar com eles, né, e a gente dialoga. Acho que é isso. Mas, assim, tu fala de Osório, né? Osório é conservadora.
Porto Alegre também é conservadora, né? A Ibirubá também era conservadora, lá onde a Adriana estava, no Rio do Sul, também é conservadora. Na verdade, a nossa sociedade brasileira ela é conservadora, ela tem um lado conservador muito forte, né? E ela tem um outro lado que são dos movimentos, né, que escapam a esse conservadorismo, que querem uma mudança, né? Porque esse conservadorismo ele penaliza as pessoas, né? Ele é um conservadorismo homogeneizador e, né, padronizante. Então a gente tem que pensar também, né, que existe esse outro lado, né, que é o outro lado daquilo que escapa a esses padrões, assim, a esse conservadorismo. E é isso. Mas não sei se te respondi. Tá ótimo, valeu, era isso que eu queria saber. Bom, então, pelo chat aqui a gente não teve mais perguntas. Nós tivemos, assim, vários questionamentos. Então, a Cris coloca, né, Milena, baita contribuição, parabenizando pela fala, né, que deve ser multiplicada, teoricamente, nas ações. O Giovanni, que a Milena mencionou, Giovanni Zalamena, ele coloca ali, né, as 3 famílias do MST, filhos de CPE de Viamão são feirantes no IFES Campus Restinga, que ela já colocou, a Andréia também. Ai, gente, então eu vou pedir, por favor, Adriana, um parêntese, que eu só tinha visto a Andréia e a Dani, aqui mencionei só os 2. Então, o Giovanni, né, que é o nosso coordenador do curso de agroecologia, que está aqui, não mencionei o Giovanni, porque não sabia que tu estava aí, Giovanni, né, que é um parceiro, assim, da agroecologia também, né, que fez, assim, uma conexão com a agroecologia de uma maneira que emociona muito a todas nós. Só para fazer essa ressalva aí, para não dizer que eu fui omissa, Giovanni. E, né, daí a gente tem tivemos vários outros comentários, assim, a gente não consegue pegar todos, mas eu acho que eu consegui fazer um apanhado, assim, das principais colocações. Então, eu agradeço, né? Agradeço a Milena aqui, a gente está aqui, então, enquanto colegas aqui dos campos co-irmãos, né? Espero que a gente possa fazer outras trocas, né? Quem sabe, num futuro próximo, eu também, né? Posso colaborar também com o Campus Restinga. Então, foi, eu acho que uma noite memorável, assim, fiquei bastante orgulhosa enquanto irmã, né? Eu sabia que ia ser uma noite que ia valer muito a pena e fico muito feliz, assim, da participação que a gente teve, né, esse público bem diverso, assim, então a gente teve gente, assim, de vários lugares, até mesmo do campus, né, do IF Baiano, assim, foi muito bacana, assim, eu acho que a partir daqui talvez também tenham outras trocas, né, isso que é o legal, assim, esse momento de pandemia, ele está proporcionando, assim, encontros inusitados, né, que talvez eles não ocorreriam, assim, se a gente também não tivesse que o colega ali, o Genismar, né, coloca ali. Então, assim, essa parada, assim, ela também tem sido bacana por isso, assim, né, esses laços novos que talvez eles estejam por vir, né, e isso aí de certa forma, é revolucionário também. Então, eu vou passar pro Lobo, acho que o Lobo faz aí agradeço, então, a Milena e a todos os participantes dessa noite. Passo para o Lobo e fazer a fala dele final. Obrigada. A Milena estava meio insegura com a mediação, mas foi uma excelente mediação. Já aproveitando, então, para convidar para as próximas, no dia 9, na próxima quinta-feira, a gente tem o professor Paulo Sérgio, da Prefeitura, o Paulo, com uma palestra de educação. Paulo, dá um oizinho rapidinho aí, já faz o merchan. Já pode fazer o seu merchan, então, o seu próprio merchan. Aí, Boa noite a todos. É uma satisfação aí, tá ouvindo, né, a Milena? Grande, Paulo! Deu uma negociada aí, ó. Eu encontrei Hoje encontrei o Gerismar. Né, fazia muitos anos aí que eu não encontrava. Bom te ver, Gerismar. Gerismar sempre crítico aí, Milena. Uma pessoa muito estão isolados. Pois é. Como o mundo é pequeno. O mundo é uma ervilha, né?
Mas eu queria dizer assim que foi muito bacana ouvir a Milena, assim, e Milena, a gente precisa conversar sobre agroecologia, porque a escola que eu tenho lá, a gente tem uma estufa que o pessoal ganhou num projeto do tempo da administração popular, onde a educação era tratada como educação, e essa estufa precisa de gente que trabalhe com agroecologia para a gente construir lá uma nova perspectiva da educação, tá? Então, meus parabéns e gostaria, né, de dizer que eu estou muito feliz assim, pelo convite que a Adriana me fez também para participar, e o professor Lobo também para poder tentar contribuir modestamente assim, para a gente fazer uma reflexão sobre educação antirracista no próximo dia 9. Tá? Muito obrigado aí. Parabéns, Helena. Foi ótimo. Gostei muito. Obrigada, Paulo. Dia 16, a gente vai ter uma pequena alteração na programação, que a palestrante teve um problema de saúde. E dia 23 a gente vai ter a presença do professor Fernando, que já foi professor de alguns daqui, né? Inclusive dos meus amigos pessoais, o Wanderlei, o Genismar. Também. Isso. E a gente vai encerrar, então, no dia 23, para encerrar a noite de hoje. Mais uma vez, a gente agradece a participação da professora Milena, foi bastante produtivo, bastante instrutivo, né? Nos trouxe um ótimo exemplo de uma das funções do IFE, que é justamente essa, se aproximar da comunidade. Infelizmente, a gente sabe que as demandas são muito maiores do que a gente é capaz, né? Principalmente a Restinga, a gente sabe que as demandas são gigantescas, mas estamos na luta, né? Eu não uso do MST, mas eu uso o vermelho, eu tenho insistido em boné e gorro vermelho agora. Tudo revolucionário. Então tá, meus caros. Boa noite a todos. Muito Espero obrigada. vocês na próxima. Até. Eu agradeço Tchau. a presença de todos. Até. Tchau. 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 Boa noite, obrigado. Tchau, gente. Que bom ver vocês. Até mais.